belezinha? Eu vou rapidamente passar a minha posição aqui quanto ao BTC, tá? Bom, por enquanto ele vem se mantendo abaixo das minhas médias aqui, tá? Então, a princípio, o mercado todo lateralizado, você vê que quando ele cruza as médias ele volta, ainda tá não tem uma posição muito bem definida ainda, tá? Para possível compra, tá bom? A gente se encontra aqui, ó, num triângulo de baixa, então esse mercado naturalmente ele pode vir fazer isso aqui, voltar, tocar no triângulo e romper, tá? O movimento do triângulo é justamente esse, né? O padrão triângulo que vem do movimento de baixa, no qual a gente está, né, acompanhando aqui, a tendência é o rompimento dele abaixo, tá? Porque outro motivo que isso aqui ainda não dá compra, tá? A gente está aqui num gráfico de 1 hora com o nosso estocástico sobrecomprado, tá? Então, numa sobrecompra a gente ainda tem correção, tá? E aí essa correção pode vir a romper aí também, né? Outro motivo que a gente também pode entender aqui, tá? Se eu pegar aqui as nuvens de Shimoku, né? Eu não tenho ainda o gráfico acima das nuvens para isso se dar uma possível compra, tá? Precisaria estar acima das médias, acima das nuvens, e não estamos ainda acima das nuvens, então isso não é um momento ainda muito bom de se fazer compra, tá? De se apostar numa entrada de compra nesse momento para fazer qualquer operação. Então o momento aí é de aguardar, tá? O movimento ainda do mercado aqui, tá bom? Vamos esperar um pouco, porque ainda não é um momento tão interessante, tá? No momento que tiver, né, o rompimento da região aqui, superar as médias, se a gente vir aqui colocar, né, se a gente inserir aqui, por exemplo, uma média móvel, tá? Vou pegar uma média aqui, deixa eu ver, tendência, mover average. Eu vou pegar uma média aqui, tá? Que é a média. O ideal seria a gente fazer a nossa compra a partir do momento que ele superar essa média de 200. Esse é o ponto ideal, tá? Que é justamente aonde se dá. Se a gente colocar aqui, você vai ver que justamente pegando aqui as nuvens, também elas estão em cima dessa média, tá? Então não adianta querer tentar apostar em nenhuma compra nesse momento, que é um pouco arriscado, né? Então eu diria o seguinte, nesse momento ainda um pouco de cautela, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí. Eu acho que o movimento acima dessas médias aqui, aí a gente já pode começar a pensar novamente aí em compra, né? Por enquanto ainda está um pouco arriscado, tá? Fazer qualquer tipo de compra nesse momento do BTC, tá bom? Essa é a minha posição aí quanto a comprar, né? Ó, gráfico de 4 horas, tá? Aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho fundo. Isso aqui, ó, tá vendo testar uma resistência, tá? Então não rompe a resistência, isso aqui é chão novamente, né? Ó, aqui eu tenho um padrão harmônico, tá? Região de 38 é até a possível correção do padrão, tá bom? Isso aqui é um padrão Shark, correção de 38 a 50 no máximo aqui, tá? Essa resistência aqui ele teria que romper para conseguir começar a superar uma alta na região, tá? Então, quanto isso, não é compra, tá? Enquanto a gente não tiver uma confirmação aí, ainda não é compra. Aqui a gente tem uma região de resistência em 4 horas. Diário, galera, acabou de romper a resistência, o suporte, acabou de romper o suporte. Isso aqui chama-se pullback na região de resistência. Pullback na região de resistência. Amanhã ele continua esse padrão de queda aqui, tá?
Agora, pode fazer um falso rompimento voltar? Até pode, mas a princípio, após essa confirmação, tá? Se confirmou o rompimento, ó, você vê que esse candle ele rompeu a região de suporte, o outro confirmou o rompimento, esse está vindo fazer pullback nesse momento, tá? Então isso é a visão do diário. Médias apontam para baixo, tendência de baixa, então, gente, na boa, não tem compra aqui ainda, tá? Essa é a minha opinião. Quem quiser fazer compra, que faça suas compras. A minha sugestão é que evitem qualquer tipo de compra nesse momento, porque a gente tinha aqui, ó, uma região de suporte que foi rompida, tá? Isso aqui isso é visão do diário. Então você vai comprar hoje para quê? Se isso daqui ainda tem chance de cair, tá bom? Então é isso a minha visão. Rapidamente você viu que a gente olhou alguns tempos gráficos e já dá para mostrar aí ainda uma possibilidade grande de a gente continuar com uma queda, tá bom? Então vamos aguentar um pouquinho aí para a gente ter confirmações mais interessantes, ó. Aqui tem uma outra região de suporte, né? Ele ainda pode vir a fazer esse pullback do rompimento dessa resistência, voltar em uma região pouco indecisa para a gente definir alguma coisa, tá? Estamos abaixo das médias, por enquanto não tem compra aqui, tá? Essa é minha opinião. Valeu, grande abraço e fui!